Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 11º canto, 7º capítulo, no verso 28. Vamos tentar fazer juntos aqui. Tvam tu kalpa kavir daksham. Tvam tu kalpa kavir daksham. Muito bem. Subhagumrita basanaham. Subhagumrita basanaham. Nakarta nehase kinchid. Nakarta nehase kinchid. Jadon mata pisachavat. Jadon mata pisachavat. Jadon mata pisachavat. Muito bem. Tvam tu kalpa kavir daksham. Subhagumrita bashanaham. Nakarta nehase kinchid. Jadon mata pishachavat. Vou fazer sozinho agora. Tvam tu kalpa kavir daksha. Subhagumrita bashanaha. Nakarta nehase kinchi. Jadon mata pishachavat. Tvam. Tu. Porém. Kalpaham. Capaz. Kavihim. Erudito. Dakshaham. Perito. Subhagaham. Belo. Amrita Bashanaham. Tendo uma fala nectária. Não és. Karta, um agente. Natasem, perdão. Naihasem, não desejas. Kinchit, nada. Jadam, estupefato. Unmatam, enlouquecido. Pishachavat, como uma criatura possuída por fantasma. Tradução, repita comigo. Tu, porém, embora capaz, culto, hábil, belo e muito eloquente, não te ocupas em fazer nada, nem desejas nada, senão que pareces estupefato e enlouquecido, como se fosses uma criatura possuída por fantasma. Vou repetir sozinho. Tu, porém, embora capaz, culto, hábil, belo e muito eloquente, não te ocupas em fazer nada, nem desejas nada, senão que pareces estupefato e enlouquecido, como se fosses uma criatura possuída por fantasma. Então, o que está acontecendo aqui é que um grande rei, Maharaj Yadu, estava caminhando e ele viu de longe uma alma, uma pessoa assim, um sábio, viu um sábio andando. E como ele já tinha muito avanço espiritual, Maharaj Yadu, ele reconheceu de longe que aquele sábio era para valer. Mas o sábio estava andando assim, a esma, né? Enfim, sem se preocupar com detalhes. Alguém quer cadeira? Porque hoje eu tô com a coluna meio ruim, se alguém mais quiser. Não, tá. Não? Já me ajeitei. É? Verdade? Tem um monte. Não, já me arrumei. Então ele viu esse sábio
que a gente vai descobrir aqui que é um avaduta, um sábio especial, na verdade é um avatara, um pouco conhecido, chamado Dattatreya. É um avatar que não é muito famoso assim fora dos círculos mais, certos círculos especiais, mas ele é um avatar, ele é uma figura, um enviado. A gente falou de avatar. Ah? De Vishnu? Ele é um avatar, uma centelha de Vishnu. E então ele vê esse sábio e fala, né? E no verso anterior, o Maharajada fala, normalmente os seres humanos vão correndo atrás de desenvolvimento econômico, de riqueza, status, religiosidade, mas você está aí, né? Apesar de você ter todas as boas qualidades, né? Você é belo, inteligente, apesar de você ter todas essas boas qualidades, qualificações materiais, eu vejo que você está aí andando a esmo como estupefato, enlouquecido, como se fosse possuído por um fantasma. Então isso aí é chamado uma prática chamada Jada Yoga. Não confundir com Jada Yoga. Mas Jada Yoga, Jada é louco. Então é uma prática que era realizada antigamente, onde um sábio, querendo se desapegar, querendo não se envolver muito mais com o mundo e evitar perder tempo com pessoas tolas e desqualificadas, ele mesmo fingia que ele era louco, surdo, cego, sabe, débil mental, do que você quiser assim, e agora possuído por fantasma. Então ele saía pelo mundo com essa, sou louco, me ignora. Me ignora, não tenta nem falar comigo. Se tentar falar comigo, eu vou ficar assim mesmo, né? Então assim, ninguém nem puxar a conversa, nem nada. Mas o reiado não era um bobão e podia perceber, podia ver através da prática dele de Jada Yoga que ele de fato era um grande yogi, um grande sábio. Então ele está só passando acabou de introduzir, acabou de ver ele. Tá, e aí, que história é essa, né? Como é que você está? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu estou sabendo que você não é o que você está mostrando. O que está acontecendo, né? Você é super inteligente, bonitão, capaz, podia fazer qualquer coisa no mundo, mas você está aí andando à solta, fingindo ser louco e possuído. O que está acontecendo? É uma boa ideia, né? Rola bem, né? Dá vontade às vezes de fazer isso, né? Quem não tem vontade de fazer isso? Você pode tentar isso lá em Natal. Você chega lá. E é bom quando muda, né? Já chega lá assim, já chega lá louco. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Aí você vai ficar tranquilo, ninguém vai te chatear. Porque realmente você sabe também que a gente vai trabalhando, né, nessa parte e chega uma hora que você é incompreendido. Então melhor já começar. Tem hora O que a gente que precisava ouvir hoje era isso. você é incompreendido, então é melhor não falar mais nada. Deixa quieto, vai. Então, Assim, Vai tocar. eu acho que você tem nessa, então. Daqui a pouco estão os dois andando lá, vocês vão visitar faz eles a cara lá. de paisagem. Cara de Cara paisagem. de paisagem, Tenta isso. Vocês vão ficar bem em paz. é verdade. Não precisa criar todo um círculo social de novo lá. Fica lá. Bom, deixa eu ler o significado pelos seguidores de Sua Divina Graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pessoas ignorantes muitas vezes pensam que a vida espiritual renunciada é para aqueles que são impotentes, ingênuos ou incompetentes nos negócios práticos do mundo. Acho que a gente leu isso, né? Pessoas tolas às vezes dizem que a vida religiosa é uma muleta para quem não tem habilidade suficiente para conseguir uma posição elevada na sociedade. Por isso, o rei Yadu descreveu as qualidades do Brahmana mendicante, para mostrar que o Brahmana entrara na vida espiritual renunciada, apesar de seu grande potencial para o sucesso mundano. Descreve-se que o Brahmana Avaduta era hábil, culto, de boa aparência, eloquente e qualificado em todos os sentidos para ser um grande sucesso material. Mesmo assim, o Avaduta renunciou à vida material e adotou a consciência de Krishna. Voltar ao lar, voltar ao Supremo para lograr uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento é o verdadeiro trabalho de um ser humano. Então a gente viu esse verso na vez passada. Desculpa.
Vamos pular então para o próximo verso. Verso 29. Embora todas as pessoas dentro do mundo material estejam ardendo no grande incêndio da floresta da luxúria e da cobiça, tu permaneces livre e não te queimas com este fogo. És como um elefante que se abriga do incêndio na floresta, ficando dentro da água do rio Ganges. Então o rei está falando óbvio. Embora todas as pessoas no mundo material se envolvem com, a gente usa essa palavra, é muito comum nos textos, o incêndio de floresta, o incêndio florestal, usar essa expressão de incêndio florestal, que é uma coisa muito assustadora. Aqui na Chapada a gente tem os nossos incêndios de grande escala também, são assustadores mesmo com grama, só de grama, né? A gente só tem grama aqui, arbustos pequenos, e já é muito assustador, já queimou lá várias vezes parede dos panos. Então eu posso falar de primeira mão que é de fato muito assustador você ver 1 quilômetro de fogo chegando, né, na sua... Então imagina um incêndio florestal, onde a flor, né, com aquelas árvores enormes. Aí é horrível, né? A árvore de 20, 30 metros pegando fogo é uma coisa... Então se usa esse exemplo para falar do mundo material. E o fogo que queima não é o fogo, né? É o fogo da ganância, da luxúria. Assim como as duas qualidades principais. Mas também tem inveja, loucura, enfim, egoísmo. Tem outras qualidades. Ignorância. Tem outros elementos desse fogo, né? Mas a gente fala desses dois assim em geral, porque... Aqui luxúria não é no sentido cristão da palavra, de uma coisa só ligada à atração sexual. A palavra luxúria na literatura védica é a tradução da palavra kama. Quem já ouviu falar do Kama Sutra? Né? Então, kama, ele não só refere aos prazeres de origem sexual, mas qualquer prazer. Qualquer prazer baseado nos sentidos materiais é kama. Qualquer um. Quero assistir futebol. É cama. Tudo é cama. Então, mas como entende-se, não é todo mundo que acha isso, mas entende-se que entre os desejos materiais, os prazeres materiais, o mais legal é sexo, então muitas vezes representa, por isso que o Kama Sutra não é sobre assistir futebol, né, jogar videogame, é só sobre sexo, porque é como que... Não, esse é o... Mas a palavra Kama em geral. Então aqui quando está falando Kama, a Maharaj Yadu está falando Kama Lobha, cobiça e qualquer desejo de gratificação sensorial. Aí sim, aí cobriu o fogo, aí basicamente é o incêndio do mundo material. Né? Desejo por gratificação e cobiça. Cobiça é uma coisa engraçada, né? Cobiça é você querer algo. É diferente de cama, tem duas coisas. Uma coisa é cama, você querer desfrutar de algo. Outra coisa é cobiça, é você só querer ter. É um negócio muito louco. Você quer ter, você não vai... Entendeu? Você não vai nem usar, você quer só ter. Então você vê aquele, né? Tem muitas pessoas que entram naquele processo, você vai acumulando dinheiro, aí o cara tem 10 milhões de dólares. Poxa, 10 milhões de dólares. Aí ele quer mais, aí, então ele quer ter 20. Aí tudo bem, então com 20 ele já comprou isso e aquilo, e a casa já desse tamanho, já tem tantos carros, né? Aí 30, aí com 30 ele já está pensando no avião, aí 40, aí já tem um avião, já tem 3 casas, 5 casas. Mas quer mais, né? E vai acumulando, é cobiça só, não tem nem o que fazer, é só um número no papelzinho que ele olha, olha só, tô com 350 milhões, não quer dizer nada, porque ele nem dá conta, né? Ele já parou de conseguir utilizar em termos de cama, de desfrute material, já parou lá em 50 milhões, 30 milhões, já parou, né? Não tinha mais o que fazer, né? Aí 100 milhões, 200, 500, não, eu quero 1 bilhão, agora eu quero mais 1 bilhão. 1 bilhão, o que você vai fazer com mais 1 bilhão? Não tem nada, é só para olhar, né? Pura cobiça, só para ter lá, eu tenho 2 bilhões agora. Não consegue fazer nada. Então a cobiça é uma coisa louca, né? Mas então, assim, né? Nesse fogo, então ele fala, apesar de todo mundo estar nesse incêndio florestal da vida material egoísta, eu vejo que você não, você é aquele... Deu um evento do elefante, que o elefante é que saiu da floresta e foi se abrigar no rio, não só no rio, mas no Ganges, no rio sagrado. Ou seja, você evitou todo aquele incêndio, toda aquela dor, todo aquele fogo,
todo o problema e o risco do incêndio florestal e você está no rio Ganges, se purificando espiritualmente. Esse exemplo. E é isso, né? Então nós, buscadores aqui, nós estamos querendo sair desse incêndio florestal e buscar um refúgio nessas águas sagradas da vida espiritual. No nosso caminho a gente quer achar um refúgio e não precisa ser, não é um refúgio físico, né? Não é que você tem que sair, se retirar para um lugar com paredes espanhas, mas senão que você tem que achar um refúgio, né? Aqui dentro, interno, criar seu espaço fora dessa loucura da vida material egocêntrica, fora desse consumismo descontrolado, fora da cobiça, assim. A gente achar nosso rio sagrado, nosso lago sagrado de conexão transcendental. Então ele está elogiando o sábio porque ele claramente tinha feito isso. Ele evitou se envolver com o mundo e estava lá rodando o mundo de forma inteligente, espiritual. Significado. Este verso descreve o resultado natural da bem-aventurança transcendental. O jovem Brahmana tinha compleição muito atraente e seus sentidos eram cheios de vigor para o desfrute material. Mas ele não era afetado em absoluto pela luxúria material. Essa posição se chama mukti, ou liberação. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explica que dentro do Ganges correm grandes correntes de água, capazes de extinguir um incêndio ardente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur é o mestre espiritual do nosso grande mestre espiritual do movimento, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E hoje, inclusive, é um dia especial para a gente, porque é o dia que a gente honra a partida do mundo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que partiu desse mundo na década de 30, né, do século passado. Década de 30, não me lembro exatamente o dia. Então, foi um grande mestre espiritual que revolucionou muito a apresentação da consciência de Krishna. E ele era uma grande alma, ele nasceu já muito renunciado como esse sábio aqui, ele já nunca casou, nunca se envolveu, ele sempre já nasceu já totalmente focado na vida espiritual. E ele, com 7 anos de idade, já tinha memorizado o Bhagavad Gita completo em sânscrito, sabia ler o Bhagavad Gita e explicar verso por verso, com 7 anos de idade. E ele manteve assim, ele era um gênio assim, em termos materiais, e era conhecido como uma enciclopédia ambulante, ele sabia todos os versos, todos os Vedas, era um gênio assim, muito brilhante. E hoje a gente está honrando a partida dele deste mundo. Se um elefante enlouquecido pelo desejo sexual posta-se dentro do Ganges, suas poderosas correntes refrescantes extinguem-lhe a luxúria e o elefante fica tranquilo. De forma semelhante, seres humanos ordinários, presos no ciclo de nascimentos e mortes, são sempre molestados pelos inimigos, luxúria e cobiça, que nunca permitem que a mente alcance completa tranquilidade. Mas se a pessoa, seguindo o exemplo do elefante, se colocar dentro das ondas refrescantes da bem-aventurança transcendental, todo desejo material logo se extinguirá e ela se tornará shanta, ou tranquila. Como se descreve no Sri Chaitanya Charitamrita, Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta. Logo, todos devem aderir ao movimento de Chaitanya Mahaprabhu e purificar-se nas águas refrescantes da consciência de Krishna, nossa consciência verdadeira e eterna. Verso 30. Ó Brahmana, o rei continuou, vemos que estás desprovido de todo contato com o desfrute material e que estás viajando só, sem companheiros, nem membros familiares. Portanto, porque estamos indagando sinceramente de ti, por favor, dize-nos a causa do grande êxtase que estás sentindo em teu íntimo. Então essa é uma tradição mesmo da cultura védica, né? De buscar sábios, e quando você, essa pessoa sabe um pouco mais que eu, então aproveita e pedir essa misericórdia
Me explica aí o que está acontecendo, o que você está fazendo, o que te levou a isso, para você poder também chegar lá. Entendeu? Então isso é uma etiqueta básica assim, da cultura védica, de buscar sábios e indagar deles. A cultura védica enfatiza isso muito, chega a dizer que quem vai para lugares sagrados e não conversa, não dá ouvidos aos santos que moram lá, é como uma vaca ou um asno que visita o lugar sagrado, né? Também tem asnos e vacas andando no lugar sagrado. Então, é tão bom quanto isso. A gente tem que ir para lugares sagrados para poder aprender e evoluir também. Significado. A palavra Keivalat Manaha é significativa aqui. A não ser que se tenha compreensão prática acerca da alma suprema e da alma individual, que residem juntas dentro do coração de cada ser vivo. É muito difícil adotar artificialmente a ordem de sannyasa e viajar sem associação de esposa, filhos ou outros membros familiares. Aí tem a palavra sannyas na tradição. Lembra que eu falei, outro dia eu estava falando que tinha o grihasta, que era a pessoa casada, que tinha griha, tinha casa, montava tudo, a gente falou, né, multiplicando as posses, aquela coisa. Aí depois tinha o vanaprastha. A próxima ordem de vida é vanaprastha. Agora, ó, tchau e bênção, e reduz a vida, simplifica, agora eu vou começar a dar mais atenção a mim, a gente faz isso, o vanaprastha é com a esposa e tal, ficava. E como eu falei, normalmente as pessoas iam até para a floresta, vana floresta. Literalmente iam para a floresta, iam sair da cidade grande, para poder ficar uma vida simples, cultivando a vida espiritual. E aí tem uma última ordem, que era seguida só por um pessoal mais assim, dedicado, que era chamado sannyasa. E sannyasa, aí o homem já saía sozinho. Sannyasa, o homem saía sozinho, e se a esposa estivesse viva, ficava ao cuidado dos filhos. Tchau. Daqui. O Scal já sai daqui, já, ó. Tchau e Deus. Já levou a filha passada? Eu sei não, hein? E aí, então, a pessoa podia... Aí era renúncia total, aí saía sem nada, aí é... né? Saíam literalmente... Não pode fazer isso, não? Naquela época não, porque não era legal a mulher sair sozinha, assim, não era legal. Não era legal. De 88, agora mudou, né? Depois da Constituição. Agora mudou tudo. Não, sim, agora literalmente tem mulheres que também a gente tem a nossa sannyasinis agora também. Mas assim, olha, nós somos maioria. Não, sempre é nos meus encontros. Então. Mas então, era porque saía mesmo, assim, solta mesmo, saía assim morando sem nenhuma proteção. E a ideia é que a mulher deve ter proteção para evitar abuso de direitos humanos. Olha, não estou gostando não. Isso era antigamente. Hoje em dia fica à vontade. Entendeu? Mas essa ideia que sannyasa chega nessa último estágio da vida, que delícia, né? A gente poder ir antes de morrer. Também a gente fica esperando morrer. Antes de morrer. A gente poder estar completamente solto, completamente desapegado, completamente livre de necessidade por, sabe, confortos materiais e nada, e você está só, exclusivamente focado na vida espiritual, na transcendência. É uma delícia, né? Dá para imaginar que isso é maravilhoso, né? Você poder... Aí quando você vai, você já está lá, quer dizer, você nem repara, né? Você já foi. Então tinha essa ordem de sannyasa. Mas, como está sendo dito aqui, é muito difícil adotar artificialmente a ordem de sannyasa. É impossível. É uma grande papelada. Quem tenta fazer faz papel de bobo, né? E aí acaba casando de novo. Não dá certo. Então, é mais seguro ficar casado e ficar junto em Vanaprastha também, é mais tranquilo. Mas então, é muito difícil você sair pelo mundo, imagina, sem nada, né? Sem Facebook, imagina. Celular. Sem celular, quem dá conta? Sem celular, mas não, sem esposa, sem amigo, sem ninguém. Você sair, quem dá conta? Ninguém dá conta.
né? É muito difícil sair pelo mundo assim, completamente só com Deus, né? Muito difícil. A natureza de todo ser vivo é fazer amizade com outros e oferecer seu amor a alguém digno. Quem tem realização acerca da pessoa suprema fica satisfeito de trazer sempre a personalidade de Deus dentro do coração como seu companheiro constante. A menos que tenha realização de que Krishna é seu único amigo verdadeiro e que Krishna está em seu coração, a pessoa permanecerá apegada aos relacionamentos temporários do mundo material. Então é isso. A gente tem que, claro que a gente, no nosso estágio, a gente vai transcendendo, a gente vai espiritualizando os nossos relacionamentos. Então a gente tem amigos, esposa e filhos, mas a gente pelo menos usa aquilo como uma elevação espiritual, a gente faz aquilo em consciência de Krishna, a gente mantém o lar em consciência de Krishna, a gente cultiva as amizades que nos ajudam a manter a consciência de Krishna. Então a gente usa, a gente aproveita e faz o melhor do mau negócio, então dá certo, aí funciona. Você mantém os laços, mas de forma que eles te ajudem a se elevar e não a se degradar. Então, como a gente já falou muito, é um ponto fundamental, porque a associação, as pessoas com quem a gente tem ao nosso redor, influenciam a nossa consciência enormemente. A gente já falou muito sobre isso, mas isso é um ponto fundamental. Então, se a gente está rodeado de pessoas materialistas, a gente vai se tornar materialista. Se a gente fica rodeado de pessoas que bebem, a gente vai querer beber. Se tem pessoas que fazem drogas, a gente vai fazer drogas. Tem jeito, é assim, né? A associação é essa, ela tem essa influência, a gente é influenciado. Não, eu vou ficar lá, não vai. Ou você não vai perder interesse, eles vão perder interesse em você, ou você vai estar em algum ponto em comum, você vai estar se assimilando e vai estar compartilhando desejos, atividades, né? Porque isso que significa amor, essa intimidade significa isso, compartilhar de ideais, hábitos, né? Etc. Ideias. É interessante. E se você quiser sair desse padrão, você sai. E aí você começa uma nova história. Com novas associações. E daqui a pouco você sai desse círculo de novo e vai. Né? Tem que ser. Porque a tendência é você. Tem que ser, senão você vai ficar estagnado. Isso. Então a gente fala isso, e é uma parte difícil da vida espiritual, né? A gente ter esse desapego de poder saber transitar e criar novos ciclos de amizades compatíveis com o nosso novo estágio de consciência. É uma coisa que parece muito estranha para quem não experimentou ainda, mas para quem já experimentou a mudança, sabe que de fato é esquisito e você fala, pô, não tem nada a ver, aquele cara é legal, gente boa, meu amigo, conheço ele há 10 anos, mas meio nada a ver agora, ficar, né? Eu saio, ele tá fumando, tá falando de menina, não sei o que, quer fumar cigarro. Pô, eu não tô mais nessa, então não é legal. Né? Então, assim, acaba que aí ele mesmo também fala, pô, esse cara ficou chato pra caramba também, não vamos ligar pra ele. Então a coisa vai se ajustando, mas a gente tem que fazer esse ajuste. Mas esse passo último aqui é muito difícil, né? De você simplesmente não precisar de nada e ninguém. Você está tão fortemente conectado com Cristo, você está com a presença de Deus, você está com uma intimidade pessoal, emocional tão grande com Deus, que você já está completamente emocionalmente satisfeito, sabe? Você está todo tranquilo, bem acompanhado, feliz, porque você está com Deus diretamente. Então esse nível de consciência, de você ter essa intimidade, essa associação pessoal, íntima com Deus, é o nosso objetivo, mas é um estágio muito avançado, uma coisa que requer, né, um trabalho muito sério espiritual para você chegar nesse nível de sentir a presença pessoal, real de Krishna a todo instante na sua vida. Verso 31. Então, agora Krishna estava contando essa história para quem? Krishna está falando com quem? Uddhava, ok. Então Krishna está falando com Uddhava e contando, e aí ele começou, tem uma historinha, eu vou te contar para você entender, então agora Krishna vai pegar a palavra de novo. O Senhor Krishna continuou, o inteligente rei Yadu, sempre respeitoso para com os brahmanas, esperou, com a cabeça curvada,
enquanto o Brahmana, satisfeito com a atitude do rei, passou a responder. Então deu certo, né? O rei falou de uma forma, uma etiqueta Vaishnava apropriada, aproximou-se do sábio, agradou ele com palavras doces e sábias e revelou que ele não era uma perda de tempo. Basicamente isso. Ele se revelou que ele é um discípulo autêntico, desejoso de receber conhecimento. Então, na cultura védica tem essa questão do guru-discípulo. Não só o guru deve ser qualificado, mas o discípulo também. E é dever do discípulo qualificar o guru, ver se ele é qualificado, e é dever do guru ver se o discípulo tem qualificação também. Então tem essa relação que você tem uma via de duas mãos. Então, aqui no caso, o guru, o avaduta, avaliou que não, o rei não é um rei qualquer, não é um bobalhão, não é um materialista grosseiro querendo fazer pergunta besta. Ele é uma pessoa sincera, então merece eu quebrar um pouco essa minha onda de louco e possuído e eu vou conversar com ele, trabalhando. Ok. Verso 32. O Brahmana disse, o Brahmana é o sábio avaduta Dattatreya. O Brahmana disse, meu querido rei, com minha inteligência, refugiei-me em muitos mestres espirituais. Tendo obtido deles a compreensão transcendental, agora perambulo pela terra numa condição liberada. Por favor, ouve, enquanto os escrevo a ti. Então a gente vai entrar daqui a pouco nesses ensinamentos bem interessantes, que a gente chama de iluminação pelo caminho natural, que a gente mencionou na última vez, onde a gente vai ver que os mestres espirituais do Brahmana Avaduta eram pessoas e coisas do seu cotidiano. Por isso que ele falou assim, com minha inteligência. E esse era o tema da conversa, para quem quer lembrar, de Uddhava, né, de Krishna com Uddhava. Onde Krishna estava falando, olha, o ser humano ele tem essa capacidade, por ter inteligência, ele tem capacidade de praticamente se auto-iluminar. Ele tem inteligência suficiente para observar o mundo e entender o que é melhor para ele, o que é interessante, o que não é, e buscar essa iluminação. Então o Krishna estava falando isso para Uddhava, olha, a vida humana é tão legal, é tão especial, que a gente tem essa capacidade, se a gente usar a nossa inteligência, a gente pode praticamente se liberar, sozinho. Claro, o que dizer se a gente tiver acesso à revelação, escrituras, esse tipo de coisa, aí fica muito fácil. Mas mesmo só pensando, só levando a sério a vida, você consegue se tocar que há coisas mais importantes do que a busca pelas as coisas do mundo material. Dinheiro, fama, carreira, enfim, família. Você consegue entender que tem algo mais importante que isso. Então aí Krishna começou a contar a história desse avaduta, esse Brahmana, porque ele é o exemplo máximo de quem praticamente, sem um treinamento formal, como se fosse, se iluminou, se tornou totalmente liberado, só observando o seu cotidiano, tirando grandes ensinamentos espirituais das pequenas coisas do cotidiano. Então vai ser bem interessante essa iluminação pelo caminho natural. Significado. A palavra Buddhi Apashritaha, neste verso, indica que os mestres espirituais do Brahmana não falaram com ele diretamente. Olha só, normalmente o mestre espiritual fala com você. Mas esses mestres espirituais não falaram com ele. E ainda assim, são os mestres espirituais dele. Já vê por quê. Todas as entidades vivas que são hostis ao Senhor Krishna glorificam coisas materiais inúteis e passam suas vidas tentando dominar os objetos materiais que eles erroneamente adoram. Dessa maneira, as almas condicionadas tentam aumentar a duração de sua vida, bem como sua fama e beleza, por meio da religiosidade mundana, do desenvolvimento econômico
e do grosseiro gozo dos sentidos. O rei Yadu notou que o santo Avaduta não se comportava desse modo. Por isso o rei estava curioso de descobrir a verdadeira situação do Brahmana. Em resposta ao rei, o santo Brahmana declara: não considero os 24 elementos do mundo fenomenal como objetos de meu gozo dos sentidos, e, portanto, não penso em aceitá-los ou rejeitá-los. Antes, aceito os elementos materiais como meus mestres espirituais instrutores. Logo, embora esteja vagando pelo mundo material, jamais estou privado do serviço ao Guru. Refugiando-me na inteligência estável, viajo pela terra sempre ocupado na plataforma transcendental. Em virtude da inteligência, sou capaz de transcender os desejos inúteis e minha meta última é o serviço devocional amoroso ao Senhor. Agora te explicarei sobre os meus 24 mestres espirituais. Então agora ele vai finalmente nos dar aquela lista, que é uma lista muito curiosa de mestres espirituais. Escutem só. Versos 33 a 35. Ó rei, refugiei-me em 24 gurus, que são os seguintes: a terra, o ar, o céu, a água, o fogo, a lua, o sol, o pombo e o píton, o mar, a mariposa, a abelha, o elefante e o ladrão de mel, o veado, o peixe, a prostituta pingalá, o pássaro curara e a criança, e a menina, o fabricante de flechas, a serpente, a aranha e a vespa. Meu querido rei, estudando suas atividades, aprendi a ciência do eu. Muito interessante. Esse trecho é muito bacana. É muito legal. Olha os gurus dele. Gurus disponíveis a todos nós. Mas ele conseguiu desses gurus tirar sua iluminação e manter-se conectado sempre. Significado: a vespa é conhecida como Shupesha Krit, porque faz com que o inseto que ela mata tome uma bela forma na próxima vida. Verso 36. Por favor, ouve, ó filho de Maharaj Yayati, ó tigre entre os homens, enquanto te explico o que aprendi de cada um desses gurus. Verso 37. Uma pessoa sóbria, mesmo quando incomodada por outros seres vivos, deve compreender que seus agressores estão agindo inevitavelmente sob o controle de Deus. Logo, ela nunca deve se desviar do progresso em seu próprio caminho. Esta regra eu aprendi da Terra. Bom, então agora começa os ensinamentos. E o primeiro ensinamento é o ensinamento de tolerância, que é uma das grandes qualidades da vida espiritual. E aqui o sábio fala dessa forma, que a gente tem muitos agressores, pessoas que vêm atrapalhar a nossa vida, vêm nos causar dor, sofrimento de qualquer forma. E o ensinamento básico espiritual é: não deixe que isso te tire sua paz. Não deixe que isso te tire do seu caminho espiritual. Não deixe, na verdade, no nível mais profundo, que isso sequer lhe incomode. Não permita que os outros te incomodem. Você tem que ter essa tolerância, aceitação, essa capacidade de aguentar a agressão e conseguir lidar bem com ela, permutar ela em crescimento, em aprendizado. As pessoas às vezes falam: não, mas como assim? Eu vou virar um bobalhão, as pessoas vão vir abusar de mim, eu não faço nada, como assim? Não, não é assim. Na cultura védica sempre se fala de 2 níveis de atuação. Tem um nível prático e tem um nível transcendental. No nível prático, se alguém chega e fala assim: qual que é o seu nome? Você fala: meu nome é Carol.
Você nasceu aonde? Aí você fala, você nasceu aonde? Nasci em Goiânia. Isso é nível prático. No nível espiritual, você não tem nome. Você nunca nasceu, você é uma alma eterna, sempre existente. Então, a gente não vai sair pelo mundo, chega lá, né, que o mestre espiritual brinca, você vai abrir uma conta no banco, é seu nome. Não, não tenho nome, eu sou o servo de Deus. E você nasceu onde? Não, eu sou não nascido. Sempre existi. Está no Bhagavad Gita, sempre existi. Tá? Não vai dar certo, né? Você vai iluminar o gerente, mas não vai conseguir abrir uma conta. Sai daqui, seu maluco. Né? Então, assim, tem um nível prático e um nível espiritual. Então, no nível prático, a gente faz tudo o que tem que fazer. Faz o BO, faz, se defende, aprende arte, sabe, defesa pessoal, faz o que você quiser. No nível prático, a gente se defende, contrata advogado, bota cerca na janela, você faz o que você precisa fazer. Mas, ao mesmo tempo, você mantém essa atitude espiritual internamente. Então, depois que você, tudo bem, você fez lá, a pessoa te agrediu, você foi lá, fez o BO, tudo, ok, mas internamente você está assim, não, tudo bem, foi vontade de Deus. Aqui como está escrito aqui, porque é exatamente isso aqui. Todos estão agindo inevitavelmente sob o controle de Deus. Deus é ou não é onipotente? Você tem que resolver isso na sua cabeça. Ou ele é ou não é. Se você entende que ele é, que de fato ele é, então, se ele é onipotente, se ele é onisciente, ele sabia que você ia ser agredido, ele teve o poder de interferir e não interferiu. E aí entra o terceiro O, ele é omnibenevolente, ele é todo bom. Então, já que ele é todo bom, era para o meu melhor, era para o meu bem. Entendeu? Então, na realização espiritual, você passa pela vida assim. Em última instância, foi vontade de Deus. De novo, você não vai ficar lá, deixar, não, você vai fazer o BO, vai atrás, o que você quiser. Mas internamente você está tranquilo. Ok, era para eu passar por aquilo. Hoje eu recebi um e-mail muito legal de uma aluna minha que sofreu uma coisa assim, um problema assim, de saúde, e com muitas dores assim no corpo todo, dores horríveis e tal, foi levada de ambulância da casa para o hospital. E ainda levaram ela para o lugar errado, ficou lá num lugar horrível, numa coisa de metal, aquelas, sabe, aquelas camas de metalzinha assim. Então já estava com muita dor e largada numa cama lá, sabe, aquela coisa, esqueceu lá, né? Esqueceu, o pessoal tipo, esqueceu ela num cantinho, ela sofrendo horrivelmente, e acabou que ela passou uma semana em dores horríveis. Então lá, ficou uma salinha no quartinho escuro lá do hospital, enfim. Mas aí ela teve a sacação naquele momento de falar, ok, muito obrigado, Krishna, isso aqui é a sua misericórdia. Eu estou sofrendo tanto, tendo tanta dor, por quê? A quem eu causei tanta dor para precisar de passar por isso agora? Quem que eu preciso, qual que é a minha realização que eu tenho que ter? O que eu preciso desbloquear aqui? Qual que é a... Entendeu? Aí veio para ela a imagem de uma figura lá e tal. Ela foi lá e pediu perdão para você. Entendeu? Então, assim, muito legal isso, ter essa consciência de quando acontece, você... Qual que é o aprendizado? O que eu preciso aqui? Vamos lá, é muito fácil, né? Logo, logo você já começa com desapego, eu não sou o corpo, o mundo material é um lugar de sofrimento. Então, esses três você já tira de letra, já, beleza, esse aqui já me ajudou muito. E aí, se tiver outras coisas, não, olha só, você não tem, você já fez isso também, você causou isso. Melhor ainda, vai desbloqueando. Qual é a emoção presa? Qual que é o sentimento que você guarda dentro de si ainda que mereceu aquela reação? Porque se você está sofrendo qualquer reação kármica, é porque você ainda carrega a inclinação para realizar aquele ato. As pessoas às vezes se confundem e perguntam, não, mas como é que funciona essa coisa de karma? Eu fiz algo 20 vidas atrás, o que tem a ver eu sofrer essa coisa agora?
O ponto é que, é a mesma pessoa, você que fez 20 vídeos atrás ou não, não interessa. Você cometeu um crime 10 anos atrás, é você que cometeu. Se é bonzinho agora, não vale. Você cometeu o crime, não adianta você falar que você é bonzinho agora. Você cometeu. Mas o karma é até inteligente. Se você for realmente cometer o crime, você conseguiu superar a tendência de cometer aquele crime, você está liberado do karma. Mas se você ainda guarda a tendência a realizar aquele tipo de atividade, então você vai ter que passar pela experiência do karma. É uma coisa, o ensinamento vem externamente, de forma grosseira, para você encarar aquela coisa. Então o karma é visto assim, você só passa por aquilo que precisa passar. E quando mais você se torna um devoto, você entrou no caminho espiritual, você está querendo, tá na senda da devoção, de avançar espiritualmente, aí mais ainda você entende e aceita que aí é um arranjo especial de Deus com você. É misericórdia mesmo dele, tudo pelo qual você tem que passar, aí não é só karma, não. É mais do que karma, é muito melhor do que karma. É Deus pessoalmente cuidando de você. Meu mestre espiritual brinca e fala que é a suprema personalidade de personal trainer. Então, o personal trainer, né, na academia, ele vai lá, ele conhece você, né? Aí ele fala, você faz esse exercício tantas vezes com esse peso, né? Para você, por isso que é legal. Agora faz esse, tá, desse jeito, com essa inclinação. Personal trainer. E Deus é o nosso personal trainer espiritual. Quando você entra nesse caminho, quando você fala, Deus, por favor, agora eu quero que você me ilumine, me ajude. Estou aqui, por favor, me ilumine, me ajude. Aí ele, ok, então vamos lá, começa o programa hoje já. Aí começa, aí tudo que acontece na sua vida é ele. É ele. E a aceitação te ajuda a não incorrer num novo karma. Ah, sim. Tem esse detalhe bacana no Bhagavata mesmo, bem no começo do Bhagavata, no primeiro canto, é dito que se você sofre a reação, né, alguém foi lá e te agrediu, passou para trás, deu um soco na cara, te enganou. Se você fica rejeitando aquilo, fica na lamentação, fulano com aquele dedão, ó, poxa, olha só o que ele fez comigo, dedão lá, assim, aqui. Ela, olha só, eu sou vítima, fez comigo, sente, fez. Então é dito que você recebe o karma do agressor. Você recebe o karma da agressão. Então imagina, você leva um soco e recebe o karma de dar um soco. Esse é o pacote que você leva, deixar de ser besta. Nós passamos uma experiência legal, permitir. Sim, foi. Eu fiquei com o carro dele e ele ficou com o carro dela. E ele deixou o carro numa determinada rua, ele foi a São Paulo, fazer um curso. Quando ele retorna, 10h30 ele liga para mim, olha só, arranharam o carro e furaram o pneu. Eu disse, bom, o carro já está arranhado, o pneu já está furado. Vai dormir, descansa. Amanhã de manhã, tu chama o seguro, troca o pneu, resolve, vai para o trabalho, depois a gente vê isso. Não, mas, e sou sincero, se é um outro tempo, eu ia parar ali na rua para ver quem é que riscava e eu ia arriscar ele. Mas a mudança de padrão me fez, não, já aconteceu. Eu até agradeci. E agradecemos por esse irmão fazer aquilo, porque ele gerou talvez algum ensinamento para ele, gerou mais, eu tive que pagar o conserto do carro, quer dizer, eu já supri a necessidade de uma família ou duas famílias, o pintor e o lanterneiro, ou quem quer que seja. A companhia de seguro pagou o reboquista para ir lá. Então, quer dizer, você fez uma cadeia de coisa boa. E pedi aquele irmão que riscou meu carro, poxa, que ele acha o caminho dele, né? Isso, perfeito. E agora fale uma coisa para mim. E seu estado de consciência compara um estado com o outro?
Paz, tranquilidade, e o outro, Ele ansiedade. ele fez com raiva aquilo. Não, eu digo assim, o seu estado. Não, eu não. Nesse momento e no momento anterior que você falaria que você ia ficar. Isso, no anterior. No anterior você ia ficar em ansiedade, ia ficar em Isso. ira, Ia você ia voltar ficar ao forte dele. perturbado, ia ficar com. Isso. Né? Você, Daí ia aumentar mais ainda que eu ia atrás dele. Mas, imagina. Agora o outro você está tranquilo, está feliz, está apegado. Entendeu? Então é muito prática a vida espiritual. Muito obrigado por esse exemplo, porque é exatamente isso. Esses ensinamentos, eles são muito práticos. Eles são práticos. Porque eles trazem uma qualidade de vida maior. Isso que a gente fala, vida espiritual é qualidade de vida. Quem cultiva a vida espiritual tem uma vida melhor. Você sabe que você está indo bem na vida espiritual quando você está mais feliz. Pura e simplesmente. Felicidade é o seu marco de avanço espiritual. O verdadeiro marco de avanço espiritual é felicidade, bem-estar, tranquilidade, paz. Como Krishna fala no Bhagavad Gita. Como pode haver felicidade sem paz? E essa paz vem da gente, com esse tipo de mentalidade. Não com, não, vou ter paz porque eu vou fechar a janela. Porque... Não é esse tipo de paz. É aqui dentro, de você encarar os fatos da vida bem. E não tem, eu estou para ver, não conheço, uma filosofia, uma técnica, uma coisa melhor. Para você encarar todos os fatos da vida melhor do que a espiritualidade, especialmente a devoção a Deus, essa compreensão da participação de Deus nos atos da vida. Você fica tranquilo, você fica feliz e vai tocando a vida para frente. Uma boa. Então, muito bom. Então, esse é o ensinamento que ele pegou da terra, o guru. Terra, porque a terra é muito, né? Você faz um buraco, fogo, joga uma bomba, né? A terra vai aguentando. A gente está abusando um pouco da tolerância da terra. Ela está tranquila, não sei se a gente vai conseguir ficar tranquilo no que a gente está fazendo com a terra, mas a terra fica tranquila, né? As pessoas às vezes falam isso, né? Então a gente está destruindo a terra e tal. Sim, mas a terra, o planeta Terra vai ficar. Se a gente vai conseguir ficar no que a gente está fazendo nele, é outra história. Mas a terra fica. Daqui a 500 milhões de anos já tem outros seres, já mudou tudo, né? A gente pode encher de bomba atômica aqui, não sei o quê. 500 milhões de anos já tem os bichinhos aqui, já tem. Tá todo tranquilo, ninguém está nem aí. Né? A gente não vai estar, mas a terra vai estar. Então a terra é muito tolerante. Tá preocupado com isso. e tem um exemplo hoje de manhã que você me deu hoje de manhã. Você me ensinou hoje muita coisa. Né? De manhã cedo, minha filha no banho reclamou, não tem água. Aí o marido resolveu e eu cheguei a você e perguntei, nós estamos sem água. Está sendo providenciado. Nós temos uma grande quantidade de tubos e de fios. Um dia eu cheguei a esse estado. Então, quer dizer, a colocação sua foi muito, muito legal para mim, porque você tinha um compromisso com um grupo maior. Tá? Tinha um compromisso em fazer a cerimônia ali na parte da manhã, mas alguém já foi resolver. Agora, depois daquilo, entendeu? Então, a maneira como você passou, não, eu chego nesse estado, não tem problema. O que ele falou? Ela para cachoeira. Isso. Mas foi assim, como você colocou aí na leitura sagrada, que é o dia a dia. Então eu tenho, às vezes, essa percepção de pequenas coisas, né? E é isso, gente. É no dia a dia, que eu sempre fico dia. falando. É nisso que você vai ter. É nessa hora. A vida espiritual acontece quando você dá a cabeça cheia de shampoo e acaba a água. É nesse momento que você vai avançar. E você fez. Não é na aula. Você fez assim espontâneo. Você chegou. É nessa hora que acontece. Você está lá. E um frio, uma Isso. É nessa hora. Então, com você foi diferente, né? Com você foi diferente. Mas é nessa hora, sabe? É nessas coisinhas do dia a dia. Saiu do nosso zona de conforto, aí que você vai poder... É agora que eu vou aprender ou vou me degradar? É nesse momento. Saiu do que você estava preparado, saiu do seu planozinho, legal. É esse momento que você vai ter o crescimento. E se degradar também começa de novo. Continua do mesmo jeito ruim, não resolve o problema e você fica pior. Isso, mas se você começar e depois acontece de novo, né? E aí você sai. Eu tenho um exemplo disso interessante aqui na cidade, deve muita gente zen, né, em busca de retiros espirituais, disso. Tem uma loja, outra loja aqui na frente. É muito interessante, as vendedoras comentam, né? Poxa, nesses últimos meses aí todo mundo veio pra cá, cidade lotada, a gente fazendo retiro, não sei o que aí.
meditava o dia inteiro, ficava com o mestre, isso e aquilo. Aí chegava aqui na loja para comprar uma japa-mala, para cantar os mantras. Aí a máquina, o sistema travava o cartão de crédito. Cara, em 3 minutos era o suficiente para a pessoa xingar a loja inteira, os funcionários. E eu ficava só observando, assim, que a mesma pessoa, assim, que eu passei a manhã inteira lá meditando, a pessoa chegava na loja porque o sistema demorava, porque a gente tem muita queda de luz. Sim, sim. E o sistema é sensível. Se você não perceber essa queda de luz, você tem que ficar desligando o sistema toda hora. Então é um saco. Aí eu ficava olhando assim, eu começava a rir. Eu falei, cara, a meditação não tá adiantando de nada. Porque, assim, o cara porque não não é tem um fácil. problema. Você fala, não, você separa, daqui a pouco volta, você passa aqui mais tarde, vai ficar 2 meses aqui, então não tem porquê. Esse estresse, você vai morrer. Aí eu ficava olhando assim, as meninas, mas você tem certeza que as pessoas ficam meditando mesmo, cantando mantra? Porque eles chegam aqui, é só não passar o cartão que muda. Ficou tão grosso. Eu falei, porque a gente tá tentando, né? Então é isso, é nesses 2 minutos que o sistema trava, que o banco sai do ar, entendeu? Não, ontem eu fui tentar tirar dinheiro, a moça estava lá arrumando o caixa eletrônico. Aí ela saiu, voltou, saiu, voltou, saiu, voltou. Eu já entrei dentro do carro e vim embora. Tá. Aí hoje, já deixei a esposa ali vendo as pedrinhas dela, fui no Itaú. Aí estavam 2 senhoras. Aí a outra para. Não acredito, ela vai conferir. Mas tá bom. Aí eu respirei, contei até 10, né? Aí a caixa daqui liberou. Poxa, só tinha nota de R$20. Eu lembrei disso, caramba, eu estou numa cidade do interior, as pessoas precisam de R$20. Aí nisso a outra saiu, não, essa é de 50, melhor. Aí eu já fui para outra, digo, caramba, né? Aí já não tive paciência de esperar, eu fui tomar café, né? Aí ela se encontrou comigo. Mas é nessas coisas. Mas nessas coisinhas aí que eu falei, não, eu lembrei da queda de energia, lembrei da velocidade da internet aqui, entendeu? Porque eu moro no interior também. Lá É manivela. Não, lá é carroça também, tem que esperar passar a ponte em Niterói, pegar o engarrafamento, então tem toda uma história. Então é mais ou menos isso aí. É e muito acaba a bom. meditação, acaba Não há meditação que dê conta, não há mantra poderoso que dê conta. Não, é você. Das nossas angústias, assim, né? Da ansiedade. Mas é isso, gente. Faz isso mesmo, sabe? Leva assim, é muito legal. Leva assim a vida mesmo, assim. Cada instante fica nessa aí. Quando você começa a ficar fora do seu... Por que você ficou fora? Por que você está irritado? Por que você está com ira? Por que você está... Para. Aí você até fica. Aí eu tô. Tá, aí você... vai trazendo de volta. E depois que você conseguiu voltar ao normal, fala assim, olha só que pateta que eu fui. Olha como é que não foi legal. Né? Não foi legal, perdi lá, não foi legal, não fiquei bem. Não posso fazer isso. Tem que me controlar melhor. Só ler o significado para a gente encerrar. A terra é o símbolo da tolerância. Mediante perfuração do solo para extração de petróleo, explosões atômicas, poluição, etc. A terra é constantemente molestada por entidades vivas demoníacas. Às vezes, florestas luxuriantes são derrubadas por homens gananciosos com interesses comerciais, e assim se cria um deserto. Outras vezes a superfície da terra é encharcada com o sangue de soldados que lutam em guerra selvagem. Entretanto, apesar de todos esses distúrbios, a terra continua a prover todas as necessidades dos seres vivos. Desse modo, pode-se aprender, mediante o estudo da terra, a arte da tolerância. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por você ter paciência. Hare Krishna.